Graça e paz, queridos irmãos. Que bom estarmos mais uma vez reunidos na casa de Deus. Graças a Deus teremos o tempo aqui para louvar ao Senhor, para reconhecer o que Ele tem feito, para suplicarmos as suas misericórdias sobre as nossas vidas, para estudarmos a palavra de Deus, para entendermos e nos motivar a andarmos na sua vontade. Nós vamos ler juntos. Eu vou pedir que você pegue o seu boletim, o Salmo 127, versículo 1, a parte A, e está aí no seu boletim falando sobre a família, e o quanto é importante este assunto. E eu queria que nós lêssemos todos juntos. Você pode ficar em pé, e assim que terminarmos essa leitura, nós vamos cantar o hino 446. Eu vou pedir que você enche os seus pulmões para falarmos todos juntos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Vamos lá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Graças a Deus, acreditamos nisso, é a palavra de Deus. Vamos cantar juntos Brilho Celeste. Graça e paz, irmãos. Nós vamos cantar esse hino num ritmo bem moderno. Então, se você é antigo e tal, mas vamos entrar um pouco nesse ritmo moderno, porque esse hino fala do brilho celeste. A nossa alma espera no Senhor e nele se alegra o nosso coração. Sempre
Graças a Deus por isso. Eu vou pedir que você saia do seu lugar, você que é daqui da Igreja Batista Ebenezer, cumprimente aqueles que estão conosco, dê a eles um abraço, diga que como eles são bem-vindos aqui na nossa igreja. Vou pedir que você trabalhe para cumprimentar alguém que você não está acostumado, ok? Pegue alguém que você não vê sempre. Ótimo. Beleza. O pessoal da equipe de cântico já pode vir aqui à frente. Enquanto você está se cumprimentando, eles vão se organizando. E eu quero convidar aqueles que têm o seu pedido de oração também para virem aqui na frente, como temos feito. Os nossos pedidos ficam deste lado, à sua esquerda. Aqueles que têm um agradecimento vão ficar aqui do lado à sua direita. Aqueles que têm pedidos e agradecimentos podem ficar aqui pelo meio. E assim nós vamos identificando e nós vamos orando por todos estes. A minha lista de oração está bem grande. Eu tenho vários nomes aqui que eu tenho orado e tenho dividido com os irmãos sempre que possível. Mas graças a Deus eu estou riscando algumas que Deus já respondeu. Eu estou muito feliz que Deus tem se mostrado presente e a gente tem reconhecido. Como Deus prepara as coisas. Nós temos orado pelos empregados da nossa igreja e eu tenho alguns nomes aqui que eu registrei. Tem a Fátima Solovenko, o Davi. O Davi está aqui? O Davi está por aqui. Ontem ele estava conosco. E o Davi está ali, que a gente tem orado. O Mateus está por aqui também? Cadê o Mateus? Deus não está aí agora. Nós temos orado por esses. Também temos orado pela Denise. E a Denise está fazendo uma entrevista agora, pelo Skype, com uma pessoa lá nos Estados Unidos. E assim Deus providencia as coisas de uma maneira estranha, né? Diferente. Um domingo, 8 horas da noite, fazendo entrevista é meio estranho. 7 horas, 8 horas da noite. Mas a gente sabe que Deus tem providenciado todas as coisas. E eu quero orar por esses nomes. Eu vou pedir que hoje você tenha paciência, mas que comigo você apresente cada um desses nomes. Enquanto eu estiver falando os nomes aqui da minha lista, eu vou pedir que você ore, mas observe essas pessoas que estão aqui na frente e você, junto comigo, entregue cada uma destas vidas. Nós temos reconhecido Deus presente e esses aqui estão reconhecendo como Deus tem agido. E nós estamos esperando no Senhor, mas temos sabido que Ele está conosco. Então eu vou pedir que você que está aí, ore por esses que estão aqui. Eu tenho bastante pessoas nessa lista. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, diante de Ti estão as nossas vidas. Não há futuro para nós se o Senhor não continuar sustentando todo o universo. Se o Senhor não continuar, ó Deus, descendo de toda a Tua majestade e da Tua grandeza e vier até nós e sondar o nosso coração, conhecer os nossos problemas. Não há futuro para nós se a Tua mão não nos guardar, não nos proteger, mas principalmente se acabasse a oportunidade de Jesus salvar a nossa alma. Não haveria futuro para nós, ó Deus, se não tivéssemos a quem clamar.
Quando fazemos isso e buscamos ao Senhor, nós estamos confiando em Ti. E no nosso coração está que há muitas maneiras do Senhor fazer, como o Senhor já tem feito. Mas em todas elas, sabemos que há a Tua aprovação, a Tua permissão, a Tua interferência, a Tua indicação, as maneiras como o Senhor prepara as coisas, para que todos sejamos alcançados por Ti. Também sabemos que um dia nossa vida finda. Mesmo orando pelos problemas e apresentando ao Senhor, eles vão continuar até que a nossa vida termine aqui. Mas a nossa esperança, a nossa fé, confiados na Tua palavra, confiados na história, nas manifestações do Senhor, nos ensinam que depois de tudo isso, a nossa vida estará contigo. Então não haverá mais esses problemas, não haverá mais dor, não haverá mais choro, nem pranto, mas haverá a alegria do Senhor nas nossas vidas. Como será bom esse dia, Senhor. Enquanto Ele não chega, nós estamos aqui nos apresentando ao Senhor, lembrando do seu Rafael, lembrando do Samuelzinho, agradecendo ao Senhor pela vida do Claudemir, que tem superado, ó Deus, as suas dificuldades e tem voltado à igreja. Apresentando ao Senhor a Giovana, sobrinha do Snaldi, o Reinaldo, Deus, que continua se recuperando daquela cirurgia tão grave. Apresentando ao Senhor a vida do Yuri. Apresentando ao Senhor a congregação lá em Taquarituba, aqueles irmãos tão preciosos e importantes para as nossas vidas. Apresentando o Israel, filho da irmã Cida Velchev. Apresentando o Mateus, neto do irmão Célio. A Sônia, que está lá no Rio de Janeiro, tentando a Deus oportunidades de que o Senhor dê a ela alívio das suas dores, uma solução definitiva. Uma Terezinha, lembrando ao Senhor da Ana Santos, lembrando dos desempregados, a Fátima, o Davi, o Mateus, a Denise, apresentando ao Senhor o pastor Ademir e a sua família lá em Nova Campina, todos aqueles irmãos, as suas lutas, as suas necessidades, o pastor Rony e a sua família, ó Deus, que estão buscando também os caminhos do Senhor. Lembrando da dona Terezinha, mãe da Adriana, que continua precisando da tua graça todos os dias. Também da dona Terezinha, que é vizinha, que esteve na nossa igreja, que apresentou a sua vida a Cristo Jesus. Lembrando do seu João, vô da Érica, precisa também da tua intervenção. Lembrando da Leia, do genro da Sônia e da sua esposa que está grávida e que ele está desempregado. Da Alda, ó Deus, que também precisa dos teus cuidados nesses dias. Do Liber, que é filho da irmã Evarista e a sua esposa Cleide. Lembrando da Valentina, ó Deus, filha da Fernanda, tão pequenininha também. Da Cíntia, esposa do Marcelo Dusch, que está se recuperando da cirurgia para a tirada da pedra nos rins, que agora está em casa, mas que a tua graça continue dando a ela recuperação e forças. Do Fabiano, filho da irmã Lígia, que também precisa de uma intervenção do Senhor. Do José, o cunhado da irmã Rosa, ó Deus, com esse problema tão sério na medula. Da Elaine, que é prima da Marisa, com problemas de câncer. Desses irmãos que estão aqui à frente e vieram esperar no Senhor. Nós estamos dizendo os nomes que nós sabemos, porque o Senhor os conhece muito mais, mas queremos mostrar ao Senhor a importância que damos para cada uma dessas situações, e a nossa confiança que está em Ti, e que exaltamos o Teu nome e glorificamos ao Senhor, porque o Senhor tem estado presente. Nós Te honramos porque a nossa fé não é vã no Senhor. Nós Te agradecemos porque a nossa esperança tem sido alcançada por Ti, e o Senhor tem respondido às nossas orações. Continuamos crendo no Senhor, que o Senhor seja exaltado. Recebe as nossas vidas como honra ao Senhor. Recebe os agradecimentos dos irmãos que têm visto a Tua mão poderosa. Graças a Ti nós Te louvamos. Que a intervenção do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Que a nossa alegria esteja baseada na Tua vida e não nas circunstâncias. E que possamos, como igreja, continuar amando e cuidando uns dos outros, e sendo esta igreja que prega Cristo Jesus e que apresenta a salvação
e que as pessoas continuem se encontrando com Cristo aqui neste lugar, no meio destas pessoas, com as nossas vidas, com as nossas deficiências, com as nossas falhas, mas com o nosso desejo de amar ao Senhor acima de todas as coisas. Recebe-nos na tua presença e abençoa o teu povo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem ir para os seus lugares. Nós vamos louvar ao Senhor e continuar cantando ao Senhor. Ia pedir para os irmãos não sentarem, se colocar em pé. Vamos louvar o nosso Deus com alegria, em espírito e em verdade. Vamos ser verdadeiros adoradores, que nós possamos dizer ao nosso Deus: só Tu és digno do nosso louvor, só Tu és digno da nossa adoração. Amém? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver.
próximo hino é Rompendo em Fé. E ele fala, cada vez que nós passamos por provações, né? A gente passa por várias provações na nossa vida. E às vezes a gente não confia em Deus, que Ele vai fazer a obra. E essa semana eu passei por uma provação. Eu fui assaltada e assim, não aconteceu nada comigo. Quebraram o vidro de novo do meu carro, levaram umas coisas que eu tinha comprado. E eu fiquei com muita raiva. E eu desejei o mal para essa pessoa que me assaltou. Mas eu fiquei assim, meio angustiada também, porque isso me fez me afastar de Deus, porque eu estava em pecado. Que a gente deseja o mal para outra pessoa, a gente fica em pecado. E realmente Deus me mostrou na Bíblia que eu estava errada. E eu fiquei muito arrependida por isso, porque a gente, na verdade, eu tinha que agradecer a Deus por esse livramento. Podia ter acontecido alguma coisa, porque a hora que eu cheguei, eu tenho certeza que os ladrões estavam lá ainda. E eu não fiz isso. Em vez de eu agradecer, eu realmente fui contra as pessoas que eu desejei o mal mesmo. Então, assim, às vezes a gente passa por tribulações, passa por coisas ruins na nossa vida e a gente se afasta de Deus. E a gente, nessas horas, a gente tem que chegar mais a Deus. Não importa qual que é a sua tribulação que você passa. Porque eu sei que às vezes não é só doença, não. Às vezes é alguma coisa no trabalho, alguém que te irrita. E às vezes a gente, em vez da gente orar, a gente faz a coisa errada, né? Então, assim, eu aprendi, eu pude crescer. Essa música fala que a gente pode crescer um pouco mais, né? Que a gente passa por coisas para a gente poder crescer um pouco mais. E eu aprendi, eu pude crescer um pouco mais, porque eu procurei Deus nesse momento. Amém, irmãos? Ser um pouco mais, as montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de ti não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar.
nosso Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui em Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, porque temos essa oportunidade, Senhor, de estar aqui louvando o Teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus, porque Tu mostraste, Senhor, o que eu aprendi, Senhor, essa semana, Senhor, que a gente tem que orar, Senhor, pelos nossos inimigos também, Senhor, e que a gente, Senhor, não pode, Senhor, ficar desejando mal às outras pessoas, Senhor. Eu te peço por essa igreja, Senhor. Eu te peço, Senhor, por cada irmão aqui presente, Senhor. Tu conheces cada coração, Tu conheces, Senhor, cada vida, Senhor. Esteja com ela no decorrer desse culto, que Tu possa, Senhor, estar falando dentro dos seus corações, Senhor. Que nós possamos, Senhor, sair da Tua casa, da Tua igreja, Senhor, durante essa semana, sendo verdadeiros adoradores a Ti, Senhor. Sendo exemplo, Senhor, para esse mundo, sendo luz, Senhor, para aqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Fica, Senhor, conosco, fica com o pastor, Senhor, que Tu possas vir estar abençoando essa igreja, Senhor. E te peço, Senhor, humildemente, Senhor, aceita o nosso louvor, Senhor. Aceita a nossa adoração, Pai, porque queremos declarar, Senhor, que nós amamos a Ti, Pai. Amém. Irmãos, a nossa igreja, ela tem trabalhado bastante. Nossa agenda está bastante cheia, temos muitas atividades, reuniões. Tem dia que precisamos disputar os horários para tantas atividades que nós temos. Isso é uma bênção, porque as atividades não são só de celebrações, não são só encontros para a gente continuar sendo alimentados, seja pelo lanche que fazemos, seja pelo encontro de orações, onde alimentamos espiritualmente, mas de muitas maneiras. Então ontem os nossos jovens se juntaram com os jovens da PIB do Brás e da Vila Guarani e foram lá até a Cristolândia, lá em Itaquá, onde homens de várias idades estão sendo ali acolhidos para deixarem a Cracolândia, para deixarem os seus vícios das drogas. E nós tivemos ali para deixar para eles presentes que foram preparados pelas nossas crianças, presentes que foram preparados pelo grupo de átomos, que são os juniores da nossa igreja, e também pelos jovens. Eles se sentiram muito amados, agradeceram muito e ficaram assim comovidos por ver que nós estávamos indo lá e apenas não tínhamos nada para cobrar, nada para pedir, apenas estávamos lá para oferecer um tempo juntos, um carinho, um amor, uma dedicação, um presente simples, mas que é bastante custoso. Não é tão fácil a gente pegar, sair daqui até lá. Também não é fácil estar no meio de uma situação dessa, porque quando você ajunta um monte de pessoas que vieram de uma situação bem ruim, nós sentimos uma opressão, sentimos um peso em todas as maneiras, um peso emocional, um peso espiritual. Nós vemos o quanto foi difícil para algumas pessoas estar lá presentes. E o fato de irmos lá significa que nós estávamos ali procurando ser uma bênção. E de todas as formas abençoamos. As mulheres começaram uma campanha para juntarmos óleo para que seja doado para o Lar Batista de Crianças. Nós temos uma verba que é mandada mensalmente para a Cristolândia. E essa verba ajuda para que eles paguem as despesas, como por exemplo, das refeições, onde cada refeição são preparados 20 quilos de arroz, 8 quilos de feijão, mais salada e mistura, e todos os dias tem café da manhã, café da tarde, almoço, janta. E nossa oferta custa caro para a nossa igreja, mas quando chega lá é tão pouquinho, diante de tanto trabalho que eles têm. E assim, temos muitas atividades. Esse mês estamos no mês de missões mundiais e nós vamos cantar, eu vou pedir que o grupo já venha aqui para frente. Nós vamos cantar o nosso desafio para missões mundiais, dizendo que a sua oferta, que é escrita no envelope Missões Mundiais, ela é encaminhada para a junta, para que a junta sustente os missionários. Eles estão com as suas famílias em um lugar diferente da sua terra natal, para que lá eles sejam abençoadores. E assim nossa igreja participa de muitas maneiras. Então não é fácil. E tudo que nós contribuímos custa muito. Mas quando chega lá, o trabalho é tão grande que ele fica tão pouco. Então nós vamos orar a Deus e pedir que o pouco que nós mandamos, que custa tão caro para nós, seja multiplicado por Deus.
alcance todos os trabalhos que estão sendo feitos, alcance aquelas vidas. E eu posso ouvir como ouvi do Gilberto ontem lá na Cristolândia. Ele falou assim: pastor, eu estou aqui há 2 anos, eu não consigo sair daqui ainda, mas aqui é tão bom, eu já estou recuperado, eu não volto mais para as drogas, eu saio todos os dias, vou trabalhar e volto para cá. E eu pensei, que bom. Ele chegando lá, ele tem uma cama para dormir, ele tem alguém que pode orar com ele, aconselhá-lo, alguém que dá terapia ocupacional se precisar, dá aula de jiu-jitsu, alguém que faz o seu almoço, a sua janta, o seu café da manhã. Lá ele tem um lugar, lá ele foi acolhido. E ele tem isso porque os irmãos continuaram contribuindo, acreditaram. E assim a nossa igreja Batista Ebenezer, junto com outras igrejas batistas, temos sustentado tantos trabalhos. Graças a Deus por isso. Então, irmão, não deixe de contribuir. E a única tristeza minha, como pastor, é que ainda há muito poucos. Toda vez que a gente prepara alguma coisa, parece que são sempre os mesmos que tiram e contribuem e sustentam. E eu quero convocar hoje aqueles que ainda não estão contribuindo. Você pode acompanhar todas as contribuições na nossa Assembleia. Você vai saber para onde foi cada um do real que você depositou aqui. Cada vez que você trabalhou, que você serviu com o seu tempo, com o seu trabalho, com o seu recurso, seja como for, você pode acompanhar. E eu dou graças a Deus pela Igreja Batista e por esse sistema, mas eu quero convocar você que ainda não está contribuindo. Talvez você não esteja dando o seu dízimo, ou talvez você não tenha dado uma oferta. Pense quantas maneiras você pode contribuir e quantas maneiras você pode abençoar vidas. Se hoje nós temos visto na televisão muitas vezes aparecer coral da Cristolândia, trabalho da Cristolândia, pastor Humberto lá falando em nome dos batistas, é porque as igrejas têm contribuído. Senão a gente não veria estas ações. Demos graças a Deus por tudo que está acontecendo. Então vou pedir que você aceite esse desafio, para que nós nos juntemos aqueles que têm contribuído sempre, e juntos, todos nós juntos, possamos fazer a grande obra de Deus. Nós vamos cantar o tema de missões mundiais, poder para testemunhar. Enquanto isso, os irmãos podem trazer então seus dízimos e as suas ofertas, e depois vamos consagrar em oração ao Senhor. Você pode se colocar em pé para cantarmos? Faremos como da última vez. A igreja responderá o que o louvor disser aqui. Vamos louvar o Senhor. Nação, povo, tribo e lugar, de Cristo Jesus é preciso falar. O Espírito Santo agindo em nós, nos dá o poder para testemunhar. Sou é pra teu louvor, usa-me com teu poder. No meu viver testemunha serei da cruz de Jesus o Senhor. Não importa aonde for, falarei do teu grande amor. Eis-me aqui. Eu ainda acho que a igreja pode fazer um pouquinho melhor, hein? Tá muito baixinho aí. Por onde eu for falarei do amor, da graça da cruz, do poder de Jesus. E todos os povos o exaltarão, cumprindo o chamado da grande missão. Tudo que sou é pra teu louvor, usa-me com teu poder. Do meu viver testemunha serei da cruz de Jesus o Senhor. Não importa aonde for, falarei do
sou é pra teu louvor. Usa-me com teu poder, do meu viver testemunha serei da cruz de Jesus o Senhor. Não importa aonde for, falarei do teu grande amor. Eis-me aqui. Vamos orar. Senhor Deus, recebe os dízimos e as ofertas depositadas como uma oferta nossa ao Senhor, para ser bênção em todos os propósitos que o Senhor tem colocado para esta igreja. Aquilo que resolvemos nas assembleias, que concordamos que é certo, que concordamos que isto é uma maneira de abençoar vidas, que todos esses recursos possam chegar onde foram destinados, ó Deus, onde foram acertados, para que as vidas possam ser abençoadas, para que as famílias sejam atendidas nas suas necessidades, para que o Evangelho de Cristo seja pregado, para que nós tenhamos certeza de que tudo que fazemos, fazemos com alegria, porque é bem feito para a tua honra e para a tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pega o seu boletim, vamos ler esse título, Mutualidade. Se alguém do seu lado não está com o boletim, ajude aí, para que todos possamos ler juntos. É o texto de Efésios 4:32. Leiamos. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Agora vamos ouvir uma mensagem musical do conjunto masculino. Enquanto o conjunto vem indo para cá, recebi o aviso que hoje teremos cantina, tem um kit no pratinho, um salgadinho, um copo de refrigerante, um docinho. Você pode descer, participar, e ali é um valor simbólico, esse valor continua somando com todas essas ofertas para contribuir no trabalho. A Silvia me lembrou bem, a gente tem aceitado um desafio e o coro masculino tem crescido um pouquinho, e aqueles que gostariam de participar estão sendo convidados. Você pode vir às quintas-feiras, participa do culto de oração das 8 até as 9, 9h15, depois você já fica para o ensaio do coral, e aí você pode participar com a gente. O único critério é que tem que ser masculino, né? Fora isso, está tudo bem, você pode participar conosco de todas as idades. Meu
Irmãos, o quanto a igreja tem convicção, percepção, fé de que realmente Cristo está vivo e Ele ressuscitou. Algumas vezes me parece que a igreja resolveu mover-se por si só. Quando cantamos rompendo em fé, nós aqui temos plena convicção de que é a fé em Cristo Jesus, que é o seu mover, que é o Espírito Santo de Deus, que é a intenção de Deus, que são as promessas de Deus sendo cumpridas. Mas eu sei que há certas pessoas cantando rompendo em fé, sem lembrar-se de Cristo e achando que apenas a sua própria fé, que a sua automotivação, que apenas a sua força espiritual é capaz de produzir os resultados. E o próprio Jesus disse que se você tiver fé, tamanho de um grão de mostarda, e disser para uma montanha para ela sair daquele lugar e para outra, ela vai. Mas parece que não é esse o propósito de Cristo quando nos ensina sobre isso. Parece que Cristo, Ele está sempre nos ensinando sobre um relacionamento com Ele, sobre algo que acontece na nossa vida, que vamos nos tornando um só em Cristo, nesse relacionamento social e principalmente espiritual. E social que eu digo é de ter certeza que Cristo está vivo, que está ao nosso lado, que Ele anda conosco, que ouve a nossa oração. E espiritual pelos pactos que Ele estabeleceu, seja do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e de como estas coisas estão ligadas pela palavra de Cristo e pela ordem de Deus. Algumas vezes fico pensando se realmente todas estas coisas vão acontecer, se realmente a igreja tem andado nestes caminhos de ligação, nesse relacionamento com Deus, ou apenas nos movemos, apenas rompemos as barreiras apenas pela nossa força. É notório que a igreja é uma organização muito forte, porque trabalha com os sentimentos das pessoas, com as sensações, as emoções das pessoas. E há muitos que se aproveitam disso. É possível você fazer muitas coisas em nome de Deus. E quando conhecemos a história, vimos que realmente isso acontece todas as vezes. É muito mais fácil errar em nome de Deus do que acertar. Acertar é difícil. Acertar não é fácil. E quando nós estamos apenas nos movendo por aquilo que entendemos, pela nossa própria observação, ou pelas nossas próprias conclusões, nós vamos nos mover errado. Nós temos condutas que estabelecemos para nós, para dizermos, mas eu tenho fé em Deus, então eu vivo desse jeito. Mas eu tenho o meu relacionamento com Deus e eu decidi viver desse jeito. E por causa destas condutas, nós temos desavenças, nós temos dificuldades, nós temos diferentes igrejas e denominações. E os interesses vão aparecendo de todas as maneiras. Quando nós temos certeza de que nunca chegaremos no mesmo consenso, mas ainda assim podemos viver em unidade e trabalhamos para ser a igreja onde Cristo é o cabeça e o que Ele disse é mais importante do que o que eu acho, ou aquilo que Ele não disse eu não tomo para mim como a minha opinião, e a minha opinião vai ser a certa, e eu sou capaz de assumir que às vezes eu não tenho resposta para todas as coisas. Talvez essa maneira seja a maneira que Cristo realmente gostaria que nós vivêssemos, mas dependentes dEle como o Senhor da igreja e o cabeça da igreja. Quando pensamos em Cristo como cabeça da igreja, é aquele Cristo que viveu há 2000 anos atrás, é aquele Cristo que morreu, e que pena Ele morreu, ou é o Cristo que está vivo? Ele continua dizendo alguma coisa hoje? Ele continua determinando sobre as nossas vidas hoje? O que Ele disse é aproveitado hoje ainda? Ou eu preciso de alguma coisa nova? Essas perguntas precisam estar presentes na nossa vida. E eu quero colocar uma percepção bastante importante para os irmãos hoje. Hoje eu não tenho um sermão de 3 pontos. Hoje
até vim sem paletó. Minha saúde estava meio comprometida essa semana e eu tenho tido umas crises de calor intenso. Eu começo a suar e não paro mais, então até aboli o paletó, mas ficou melhor, assim que a gente ficou um conjunto mais, né, ficou tudo mais homogêneo, assim, que bom. Mas eu fico então pensando e quero deixar para a gente pensar hoje, então, sem um sermão, sem aquele formato, mas eu queria pensar com os irmãos para onde a igreja está indo. Coloquei na internet o seguinte título: uma igreja relevante. Apareceu um montão de mensagens em áudio, mensagens escritas, mensagens em vídeo, uma porção de coisas. Eu não queria ler nenhuma delas, eu só queria realmente saber se alguém falava sobre isso. E muita gente fala sobre isso. Eu tenho certeza que se fala de muitas maneiras, porque as pessoas querem que a igreja seja realmente algo relevante. É importante que a igreja exista e ela seja notada pelos próprios irmãos, para que se haja um motivo para estarmos juntos. Porque se eu só pegar Hebreus 10, 25 e dizer que lá ensina que nós devemos continuar em comunhão, você fala, tudo bem, mas eu não sei, precisa ter alguma coisa, né? Então nós precisamos ser uma igreja relevante. Nós precisamos ter programas que o jovem fala assim: eu gosto de estar lá. Porque se ele disser eu não gosto de estar lá, ele não vem nunca. E às vezes, quando ele gosta de estar aqui, ele ainda faz uma pesquisa. O jovem, o adolescente, junior, para não falar que os adultos também fazem isso, ele faz uma pesquisa. Deixa eu ver o que eu tenho para hoje, né? Se não tiver nada de interessante para hoje, então eu vou na igreja. Ou então, deixa eu ver o que tem na igreja hoje. Se tiver alguma coisa bem interessante, eu vou. Senão, eu não sei se eu vou. Então, a igreja começa a trabalhar pela sua relevância. E eu estou muito triste, porque uma dessas igrejas, ela começou a trabalhar muito por ser relevante e se fortalecer, e ela criou uma estrutura tão grande a favor de sua membresia, que para manter aquela estrutura, ela precisou abdicar-se de certos princípios que ela tinha. Uma igreja evangélica, um líder bastante conhecido, mas que agora a gente começa a questionar e ver que aquilo que ele ensinava há alguns anos, ele agora não ensina mais. Aquilo que ele condenava há alguns anos, agora ele aceita sem nenhum problema. E as coisas mudaram, porque agora ele precisa manter toda aquela estrutura, porque o foco dele ficou no cliente e não no dono da empresa. E hoje o foco das empresas é o cliente. Eu preciso de um tapete vermelho, eu preciso que o cliente se sinta bem. E se eu disser para você, olha, domingo que vem, não sei se vai ter bancos aqui na igreja para sentar, talvez não tenha. Se eu disser, olha, talvez o nosso bebedouro esteja quebrado, vai estar um calor danado, talvez não tenha água para você aqui. Você já vai começar a pensar duas vezes, é melhor continuar nessa igreja, o que está acontecendo? E você vai vir já conversar com o meu pastor, preciso conversar com o senhor, está acontecendo alguma coisa. E se tivermos alguma coisa que nos dificulte de estarmos aqui, nos sentimos confortáveis e bem, já a nossa fé vai ser abalada. Como isso fica pesado para nós. E como a igreja começa a perder os seus objetivos, e a perder os seus valores, e a perder o seu foco, porque ela está pensando no cliente. Vamos conquistar clientes, vamos manter os nossos clientes, não podemos perder os nossos clientes. E nós vamos vendo como os nossos clientes estão sendo assediados, porque nós ouvimos na televisão e no rádio uma guerra totalmente fora de ética, mas isso não importa, mas uma guerra para conquistar adeptos. E as pessoas não estão pregando para aqueles que precisam de Cristo, estão pregando para aqueles que estão em alguma igreja. Eles não estão pregando para que você tenha um encontro com Cristo, eles estão pregando para você continuar naquela igreja. Eles não estão pregando para que você seja relevante para o mundo, mas eles estão pregando para que você deixe lá a sua oferta. E há uma guerra de interesses. Quanto tempo isso vai durar? Não sei. Penso que esse é o caminho para a apostasia, porque chega uma hora que ninguém acredita em mais nada. Porque foi naquela igreja, viu que era isso, foi naquela, viu que era aquilo, era tudo mais ou menos a mesma coisa, todo lugar, e para muitas pessoas ficou bom, para um montão de outras pessoas não ficou bom.
Então não estava bom nessa igreja, ele foi para outra, não estava bom nessa igreja, ele foi para outra, depois foi para outra, e uma hora ele falou assim: eu cansei desse negócio, eu não quero mais. Porque as igrejas não apresentavam o caminho que é Cristo Jesus, para que realmente haja uma transformação, para que haja um encontro de salvação, mas apresentavam uma oportunidade das pessoas resolverem os seus problemas. E elas resolvem os seus problemas hoje, e amanhã sabe o que acontece? Você sabe, tem outro. E depois tem outro, depois tem outro, depois tem outro. E se nós somos abençoados com muitos anos de vida, a nossa vida vai tendo várias dificuldades, e várias dores, e vários problemas de saúde, e assim as coisas vão se complicando, e chega uma hora que mas essa igreja não está resolvendo o meu problema. E nós ficamos ali. E um dia todos nós vamos estar diante da morte. Mas a igreja prometeu resolver até o problema da morte. Nós não estamos sendo sinceros na palavra de Deus, nem nos propósitos de Deus. E quando Paulo escreveu a Timóteo, ele já disse: as pessoas vão sentir coceira nos ouvidos e vão procurar mestres para si conforme os seus interesses. Então, olha, eu gosto muito de Deus, mas eu tenho esse pecado e eu não quero me libertar dele. Então nós vamos abrir uma igreja que serve a Deus, que Deus abençoa, Deus está lá e Jesus salva, e você pode continuar com aquele pecado, não tem problema. Olha, eu vou procurar uma igreja que eu me sinta bem, porque eu não me sinto bem nessa igreja. E tem igreja que é muito tradicional, aquela igreja é fria, não fala nada. A outra tem muito barulho, a outra tem muito movimento, a outra tem... E eu vou escolhendo a igreja para que eu possa ali me sentir bem. E assim, existem diversas empresas que vão oferecer satisfação garantida, mas não o seu dinheiro de volta. Que pena. A igreja de Cristo Jesus, ela existe para representar Cristo, onde Cristo está vivo. Como o coral masculino cantou aqui: Cristo está vivo, eu fui resgatado. Grande alegria, Cristo está vivo. Quantas vezes será que nós podemos cantar: eu fui resgatado, Cristo está vivo? Quando nós comentamos com as pessoas, vamos pensar, mesmo entre os irmãos, não vou pensar em você, uma pessoa lá no seu serviço, lá na sua casa ou na sua família. Vamos pensar entre nós, quais são as coisas que nós conversamos? Você consegue conversar com as pessoas como Deus trabalhou na sua vida essa semana? Como Deus se manifestou para você? Às vezes nós falamos, mas é muito mais comum eu falar dos meus problemas, das dificuldades, ou da compra que eu fiz, do presente que eu ganhei, das coisas cotidianas, porque elas estão enraizadas no nosso coração. E as dificuldades do dia a dia, os problemas do dia a dia. E quando nós vamos falar com Deus, eu tenho uma lista como essa de oração, são tantos nomes, tantas coisas. Hoje de manhã falamos exatamente sobre isso. Se eu tiver que falar com Deus e minha lista tiver 3 itens, eu gasto 3 segundos. Se ela tiver 20 itens, eu gasto 20 segundos. Porque eu não tenho mais nada a conversar com Deus, e eu tenho dificuldades de conversar com Deus. O que é conversar com Deus? Eu não sei. E nós vimos como Davi conseguiu pegar um pedido e transformar aquilo numa oração, num tempo de relacionamento com Deus, num entendimento e constatações a respeito de Deus, e depois como ele chega à certeza de todas as coisas, do seu futuro, da sua eternidade, e como ele conclui aquela oração de uma maneira que apresenta realmente um relacionamento com Deus. Ele tinha um pedido só, e aquilo tornou-se um hino cantado por toda a congregação. Como nós precisamos ainda crescer, como a Marisa nos falou aqui, continuar crescendo. Temos muito para crescer, mas graças a Deus, porque temos dado esses passos. Não posso falar em nome de todas as igrejas, não posso nem falar em nome de todas as igrejas batistas, mas falo em nome desta igreja. Temos trabalhado por isso, e não temos acertado em todas as coisas, mas temos trabalhado, temos procurado agir dessa maneira. Mas os desafios são grandes, porque quanto mais trabalhamos, mais lutas espirituais nós temos. Porque o diabo ele não quer que nós alcancemos a satisfação de Deus. O diabo quer que nós alcancemos nossa satisfação. O diabo quer ver você feliz, desde que Deus esteja triste. O
diabo quer ver você feliz, desde que Deus esteja triste. Então, cuidado quando você estiver feliz. Cuidado quando você estiver trabalhando pela sua felicidade, por aquilo que você entende que é bom, justo, maravilhoso, isso vai fazer bem para você. Porque o diabo pode estar te ajudando nisso, mas Deus pode estar realmente ofendido com a sua felicidade, porque são caminhos às vezes distantes das intenções que ele tem. Quando eu vejo a vida do apóstolo Paulo, ele é exemplo totalmente contrário a toda a teologia da prosperidade. Porque quanto mais ele orava, mais dificuldades ele tinha. Porque quanto mais o tempo passava e mais ele buscava a Deus, mais problemas ele tinha. E quanto mais ele servia a Deus, mais castigado ele era. Então não vale a pena servir a Deus? É só você olhar para a vida dele. Vamos ver o testemunho de Paulo. Vamos conhecer o que Paulo fala a respeito dessas coisas. Dele mesmo. Como Paulo se enxerga nos seus sofrimentos e nas suas lutas. E se eu pegar outros grandes missionários, também se entregaram, sabendo. Ou quando eu pego finalmente o próprio Cristo, quando ele está indo para Jerusalém, como pregamos ontem lá na Cristolândia, ele está indo para Jerusalém sabendo, aqui são os meus últimos dias, meus últimos momentos. Agora eu represento a recepção de todos os pecados de todas as pessoas. E agora eu vou para a morte como cordeiro. Estou me entregando como cordeiro de Deus. Você sabia que estava indo para a morte? Não valeu a pena? Será que não tem alegria nisso? Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 15 e 16. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 e 16. Diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Quero fazer algumas avaliações. Eu já vi alguns pregadores, e se eu não me engano, um deles foi o próprio Russell Shedd, que é um exemplo de vida, de cristianismo, de integridade, de idoneidade, em que o pastor Té já deu testemunho, dizendo que a filha do pastor Russell Shedd diz que ela acredita que o seu pai é pecador apenas porque a Bíblia diz que todos pecaram. E esse testemunho me comoveu bastante. Se a minha filha fosse falar assim sobre isso, ela não faria desse jeito, com certeza. E aí eu fico pensando, quando o Russell Shedd disse, e quando outros pregadores já disseram a respeito do apóstolo Paulo, eles não chegam perto da vida de santidade, integridade, da vida de relacionamento com Deus que o apóstolo Paulo teve. Fico pensando nisso. Que vida, que pessoa, que cristianidade ou que santidade uma pessoa pode viver como o apóstolo Paulo. E quando eu leio esse texto, eu tenho uma dificuldade de entender o que ele está dizendo, porque ele fala que ele é pecador, e dos pecadores ele se considera o principal. Se ele se considera o pecador principal, como é que eu estou nessa escala? É difícil, porque ele me excluiu dessa escala. Ele diz que ele ficou abaixo de todo mundo, mas quando eu olho para a vida dele, olho para a minha, está muito diferente. Então, quando nós vemos essa questão do pecado, eu preciso lembrar de Romanos 3:23. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Graças a Deus que nós temos pessoas de diferentes comportamentos, diferentes padrões morais. Tem uns que são terríveis, tem uns que são uma bênção, tem pessoas que são maravilhosas. Nós conhecemos na história pessoas que se apresentam
como pessoas que vêm completar coisas, talvez até pela misericórdia de Deus, que abençoam muitas vidas, mas nem elas estão abolidas do seu pecado. Quando falamos da condenação de Deus, não falamos da condenação de Deus segundo uma balança, onde foram colocadas as coisas boas das pessoas e as coisas ruins das pessoas, porque nem a lei, a nossa lei faz isso. Talvez você tenha sido uma pessoa maravilhosa durante 50 anos da sua vida, mas quando você estava fazendo 50 anos, um ladrão entrou na sua casa e ameaçou a sua família, e você pegou uma arma e atirou e matou ele. Você vai ser processado, e pode ser que você fique na cadeia, porque apesar do ladrão estar dentro da sua casa, você matou. E se não foi em legítima defesa, se você pegou ele de costas, por exemplo, vai ser muito difícil, vai ser um grande problema. E os advogados vão ter que trabalhar muito, e vão ter que conquistar o júri num grande trabalho, porque não dá apenas para dizer, mas olha, ele teve 50 anos de vida como uma boa pessoa. Então a condenação que cai sobre toda a humanidade, sobre qualquer pessoa, é o que está em Romanos 6:23. Se tiver um pecado, por mais pequenininho que for, qualquer pecado, o nosso salário é a morte. Estamos condenados. Não tem salvação. Não tem salvação em nós mesmos. Então vamos ver pessoas misturadas, todos nós condenados, pessoas boas, pessoas ruins, pessoas melhores, pessoas ótimas, mas todos condenados. E aí nós vemos um trabalho que foi feito de Deus em amor. Ele não gostaria que isso ficasse dessa maneira, porque a condenação foi muito simples e fácil, e todos os homens estavam incluídos agora. E aí Jesus é mandado ao mundo para que consertasse isso, porque Deus não aceitou essa impossibilidade do homem. E Deus então manda Cristo Jesus para resolver esse problema. Então nós temos agora pessoas que são resgatadas por Cristo Jesus. Mas aí vem uma mensagem incrível: nada do que você faça vai resolver o seu problema de pecado. Resolve o seu problema social entre as pessoas, resolve o seu relacionamento com você mesmo, com as outras pessoas, vai permitir que você faça algumas coisas que outras não podem fazer. Quem foi condenado por matar alguém tem mais dificuldade de arrumar um emprego em comparação a uma pessoa que nunca matou ninguém. É óbvio. Então nós vemos essas diferenças que existem, e Paulo está dizendo então que ele é o pior dos pecadores. Vamos associar isso. Mas vamos lembrar da mensagem de Cristo. Cristo veio então para salvar, resgatar o que se havia perdido. Quem estava perdido? Todas as pessoas. Por quais condenações? Por diferentes condenações. Um por muito pouco, outro por ser extremamente pecador. Toda a sociedade já condena. Fica claro aos olhos que uma pessoa daquela precisa ser privada do relacionamento. Quero dar um exemplo de uma pessoa assim. Você já ouviu falar do Comando Vermelho? É uma organização criminosa no Rio de Janeiro, que se espalhou pelo Brasil, que ajudou a gerar aqui em São Paulo um outro grupo chamado PCC. E dessa organização criminosa, eles têm muitas atividades, são extremamente organizados. O Comando Vermelho, eles têm uma prática de depositar o recurso que vem do tráfico de drogas, do tráfico de armas, e desses recursos então que são conseguidos através de mulheres. Em 2010, eu assisti uma reportagem que 182 mulheres foram identificadas, que elas visitavam 82 diferentes agências bancárias, e elas depositavam dinheiro em algumas contas, e entrava então dinheiro nessa conta, e depois elas mesmas faziam transferência e tiravam dinheiro desta conta e passavam para outras contas, e os líderes do tráfico então recebiam esse dinheiro através das contas e movimentavam em contas correntes. E assim todo aquele dinheiro que veio da boca do tráfico, que veio do tráfico de armas, e vai entrando dinheiro, e foi movimentado durante acho que 10 anos, se eu não me engano, é o que dizia na reportagem, 62 milhões de reais. É muito dinheiro para uma organização criminosa. E quando nós vemos essa organização, não é uma rede de corrupção de milionários
que tiram dinheiro de grandes obras e que entram vários milhões de uma vez só. R$ 1, 2 e 5 reais. 1, 2 e 5 reais de moedinhas que são juntadas pouquinho a pouquinho, que vão entrando nas contas e que formam esse valor tremendo. Você não gostaria de ter 62 milhões na sua mão? Quanto tempo você demoraria para gastar 62 milhões na sua vida cotidiana, não para fazer coisas absurdas? 62 milhões é bastante dinheiro e foi levantado ali. E um homem era o líder dessa organização, e nós o conhecemos como Fernandinho Beiramar. E ele foi preso quando ele tinha 20 anos de idade, porque tinha cometido assaltos a agências, a lojas e até mesmo nas organizações do Exército Brasileiro. Ele assaltou, roubou armas e aí ele foi preso, ficou 2 anos preso. Depois de 2 anos preso, com 22 anos ele foi solto. Ele ficou 10 anos no comando dessa organização, da sigla CV, Comando Vermelho. Enquanto ele comandava essa organização, muitos crimes foram cometidos. E depois, há 3 semanas atrás, ele foi condenado por ter matado 2 pessoas. Você pensa, nesse universo de problemas e corrupções, houve uma condenação daquilo que ele fez, se não me engano, em 2010. Ele matou 2 pessoas. Mas por que ele matou essas 2 pessoas? Porque essas 2 pessoas agiram em nome do Comando Vermelho, matando outras pessoas sem autorização dele. E só porque ele não autorizou, ele mandou matar essas 2 pessoas. E os requintes de crueldade são muito grandes. Se você vir na internet, eu não quero apresentar aqui, eu não trouxe para apresentar aqui, porque eu não quero chocar tanto, mas ao mesmo tempo eu quero pelo menos descrever. No YouTube você consegue ver uma ligação interceptada pela polícia do namorado da ex-amante de Fernandinho Beiramar, que ele manda matar. E só que antes de matar, ele manda que ele seja bastante punido, mas que conservem pelo menos uma orelha, para que a vítima consiga conversar com ele. E ele recebe a ligação e conversa com a vítima. E a vítima fala que já não pode mais ficar em pé, porque os 2 pés estão apenas pendurados, os dedos já foram triturados, que eles preservaram então uma das orelhas para que ele pudesse pelo menos conversar, a outra já foi embora, e as mãos, e fala das costelas quebradas, e ele fala então da situação que ele está. E o Fernandinho, você vai ouvindo, ele está ironicamente falando assim: olha, mas fica tranquilo, eu vou mandar um táxi para te levar embora. Agora você quer ir para onde? E a vítima vai falando: por favor, seu Fernando, me manda para casa. E aí ele fala: pode deixar, eu vou cuidar de você. Depois a ligação continua até que se ouve os tiros. E finalmente então ele morreu. E apenas porque é o amante da ex-namorada dele, ele não gostou disso, mandou executar. Então um homem como esse, quando nós olhamos, vemos que são pessoas que na sociedade são classificadas muito abaixo de um padrão de moralidade, de conduta, né, de humanidade. Então existe ainda um tratamento pela justiça, onde ele recebe uma detenção diferenciada, porque ele não pode receber esse convívio. Em 2010 descobriram que ele estava mandando através dos seus advogados e das visitas íntimas bilhetes, e recebia também, para que ele pudesse continuar comandando todo essa organização. E as cartas mostraram então, e foi feito um exame grafotécnico, mostrando que ele estava comandando o tráfico, comandando toda essa organização criminosa ainda em 2010. Mas agora eu quero ler para os irmãos uma notícia que recebemos o Jornal Batista, domingo 31 de março de 2013. Esclarecimento do diretor da Faculdade Teológica Batista do Paraná aos batistas brasileiros. Prezados irmãos batistas de todo o Brasil, saudações em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveitando a visão institucional da Faculdade Teológica Batista do Paraná de incluir e ressocializar pessoas através de educação, um ex-aluno nosso, o pastor Luiz Magalhães, missionário da Junta de Missões Nacionais e da Igreja Batista do Bacaxeri, que faz um trabalho excelente com a pastoral carcerária, nos procurou para que estendêssemos nossa visão para a pastoral carcerária. O pastor Luiz Magalhães tem exposto a palavra
em vários presídios, inclusive a presos de alta periculosidade do presídio de segurança máxima de Catanduvas, no Paraná. Apoiamos o trabalho do pastor Luiz de forma inconteste, pois cremos que o poder de Deus é fortíssimo para converter o mais temível pecador, e Deus vem fazendo sua obra. Na verdade, nós não temos subsídios para termos a certeza de quem realmente se converteu e quem não. Isto só Deus, e em alguns casos só a eternidade dirá. Mas como diz o próprio Jesus, estive na prisão e vieste visitar-me. Eu não vim chamar os justos ou sãos, mas os pecadores ou doentes. Ao ladrão da cruz ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Temos por conseguinte que fazer a nossa parte. Desta forma, houve um interesse muito grande por parte de um dos detentos do presídio máximo de Catanduvas em estudar teologia à distância. Houve a indicação de nosso missionário para que o mesmo estudasse na nossa faculdade. A direção do presídio tomou todas as providências legais, inclusive com a solicitação de um juiz, e a partir de todo o aparato legal da assessoria jurídica da Convenção Batista, o candidato Luiz Fernando da Costa fez o vestibular para o curso de bacharelado em teologia, modalidade à distância. Foi aprovado. Uma igreja batista de denominação no estado está apoiando financeiramente, e o aluno está iniciando o seu curso neste mês. Esclareço a todos que: a. De acordo com a Constituição Brasileira e do Código Penal Brasileiro, os presos têm direito à educação. B. Cremos que Deus pode fazer grande obra no meio das trevas, daí que investimos na inclusão social, na ressocialização de qualquer cidadão, lembrando das palavras de Jesus: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. C. Sendo um curso à distância em que o cidadão, por força da lei, jamais pode vir à Faculdade Teológica Batista do Paraná e não pode ter acesso à internet, não estamos expondo nenhum aluno a qualquer espécie de risco, pois ele fará todo o curso dentro do presídio. D. Nós, batistas, somos bem vistos na mídia pelos diversos trabalhos sociais, especialmente na Cracolândia, que está se transformando em Cristolândia. E. Nós cremos que é possível o arrependimento e a recuperação de qualquer pessoa. E se isso de fato acontecer, vai ser uma revolução que Deus estará fazendo nos presídios, inclusive os de segurança máxima. F. A diretoria da Convenção Batista do Paraná e da Convenção Batista Brasileira estão cientes do caso, e há o apoio inconteste e irrestrito do presidente da CBP e da CBB, que também acredita no poder de Deus, que qualquer um pode vir a se arrepender e a se recuperar. G. Hoje, dia 20 de março de 2013, apresentei o fato ao Conselho Geral da Convenção Batista Brasileira e o apoio foi irrestrito e inconteste. H. Que há apoio geral do alunato da Faculdade Teológica Batista do Paraná, que também crê que pode haver a recuperação e a ressocialização do detento. I. O fato de um prisioneiro, ao estudar, ganhar alguns dias de liberdade no final de sua pena, nada tem a ver conosco e é um direito dado a ele pela lei. Nosso objetivo é tão somente na área espiritual e social. I. Muitos têm visto e ouvido na mídia que Fernandinho Beiramar é aluno da Faculdade Teológica Batista do Paraná. Ele é aluno e cremos estar fazendo o ID de Jesus, crendo que é possível a restauração de qualquer pessoa. Deixo bem claro que não há nenhum perigo legal para a Faculdade Teológica Batista do Paraná ou para a denominação, haja vista que temos a documentação do presídio e de um magistrado solicitando a ressocialização do indivíduo através do curso de teologia. Além disso, há uma igreja batista apoiando financeiramente os estudos dele. Se nós falamos tanto em missionários autóctones, que serão os missionários autóctones dos presídios? Sim, os que forem lá dentro regenerados por Jesus. Por fim, peço que os irmãos orem por ele, pela instituição em que se acha preso, pela Igreja Batista do Bacaxeri, a fim de que Deus faça uma obra maravilhosa nele e em outros presos nesse trabalho de recuperação feitos pela capelania carcerária. Orem por mim, pela Faculdade Teológica Batista do Paraná e pelos professores. E conclui dizendo: reafirmo que só Deus vê o coração e não podemos ter plena certeza se algo é totalmente sincero da parte dele ou de qualquer outra pessoa, mas estamos fazendo a nossa parte. Um abraço em Cristo, aquele a quem amamos em verdade. Pastor Jaziel Guerreiro Martins, diretor da Faculdade Teológica Batista do Paraná, presidente da ABBET, que é a Associação Brasileira de Instituições Batistas do Ensino Teológico. Estes são os nossos desafios para uma igreja realmente relevante. O que é que faz sentido para nós? O que é que faz sentido no nosso coração? Se um dia ele vier aqui, falar: olha, eu fiz o curso, coordenado, sou pastor batista agora, como nós o receberemos? Nós vamos falar das pessoas que estão ao nosso lado e que às vezes
por muito e muito menos nós já as condenamos também nos nossos julgamentos, nos nossos relacionamentos, nas nossas dificuldades. É um desafio pensarmos nessa realidade, mas eu queria que você voltasse ao texto de Timóteo e visse comigo algo bastante importante. Quando Paulo está dizendo que eu sou o pior, que eu sou o principal deles, quais são os pecados sociais que Paulo cometeu? Paulo era um homem extremamente religioso. Paulo se firmava na sua religião, nas suas tradições, porque ele aprendeu da sua família, foi colocado aos pés do grande mestre do judaísmo, o mais excelente deles, e foi colocado para aprender e para servir em nome de Deus, com toda a sua fé, com todo o seu conhecimento, com todas as maneiras dele fazer o melhor. Ele usava as escrituras sagradas no Antigo Testamento e lá orientava-se pelas leis para a sua vida, para a sua conduta, para que ele pudesse inclusive ensinar outros e cobrar outros da sua vida também, para que todos pudessem andar conforme a lei. Mas um dia ele é chocado com a palavra de Cristo, dizendo que a lei era muito boa para apresentar o nosso pecado, mas que não servia para trazer salvação. Que a lei era muito boa para nos classificar. Eu sou pior do que você. Você é melhor que eu, porque quando eu olho a lei, você infringiu menos a lei do que eu, então você tem uma classificação melhor, mais oportunidades vão estar sobre você, mas para mim vai ficar mais difícil. E Jesus fala: mas eu não vim aqui para medir de acordo com a lei. Eu vim aqui porque o que vai valer é o meu sacrifício, e ninguém pode fazer o sacrifício que eu faço. E na hora que eu fizer o meu sacrifício, eu pago o preço de qualquer problema, de qualquer pecado. E lá está Paulo vivendo esse contraste de tudo que ele aprendeu a vida inteira com a mensagem de salvação em Cristo Jesus. E pode alcançar qualquer pessoa, inclusive eu, inclusive você. E quando Paulo diz então que ele é o pior, irmãos, tem algo muito importante. O pior não foi pelos crimes que Paulo cometeu, porque ele não cometeu esses crimes hediondos. Não foi porque Paulo viveu uma vida desregrada, porque ele viveu uma vida de princípios, de conduta, de moral, de idoneidade. Mas ele sabia que era o pior, porque quando eu olho para os 10 mandamentos, por exemplo, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre as minhas tradições, sobre os meus mandamentos que eu estabeleci para mim, sobre as formas que eu identifiquei de servir a Deus e que eu preciso ouvir a Deus. Um dos grandes problemas na vida conjugal é que nós queremos impor para a pessoa: você tem que fazer assim, mas o certo é você fazer isso, mas eu quero que você seja assim, mas eu quero fazer do meu jeito e você tem que aceitar. E dificilmente nós dizemos: diga como você quer que eu vou fazer. Essa fase é no namoro, né? Não é assim? Oh, meu bem, você é tão linda, né? Olha aquilo que você fez, foi tão engraçadinho. Depois de 5 anos, olha, você faz isso desde o namoro, eu não aguento mais. Não é essa dificuldade que nós temos? Então, quando nós vemos o relacionamento com Deus, nós também fazemos isso. Deus, eu entendi, olha certo, eu estou fazendo isso porque isso é bom para o Senhor. Viu? O Senhor pode gostar disso porque é bom para o Senhor. E nós vamos dizendo para Deus o que Ele tem que aceitar. Nós vamos dizendo para os nossos irmãos o que é certo e o que é errado. Olha, você tem que fazer desse jeito, viu? E nós vamos estabelecendo como autoridade sobre as pessoas. E vamos classificando. E vamos dizendo: olha, eu sou melhor que você. E nós vamos condenando. E se um dia estivermos sozinhos, ainda assim, pode ser que a gente não enxergue o nosso problema. Pode ser que a gente não entenda nada. Continuamos dizendo: a culpa é dos outros. Quando nós tivemos que resolver um grande problema na congregação lá em Taquarituba, eu só ouvi isso: a culpa é dessa pessoa, a culpa é da outra pessoa. Eu não ouvi uma voz do próprio coração que dizia: eu reconheço os meus erros, preciso consertá-los. Eu reconheço, eu errei por causa daquela pessoa. É triste quando a gente ouve assim. Mas Paulo entendeu que amar a Deus era saber o que é Deus, o que Deus é, onde Ele está.
e olhar para si mesmo e reconhecer, então quem sou eu, onde eu estou, como eu sou, e ver essa grande diferença, e ver que eu não posso dizer para Deus o que Ele tem que aceitar, o que é bom para Ele, como eu estou certo nas minhas coisas. Eu apenas preciso abrir o coração e reconhecer tantos erros que me fazem condenado diante de Deus, aos olhos de Deus. Eu fico dizendo muitas vezes para Deus, Deus, mas isso é até um pouquinho, o Senhor não vai me condenar por causa disso, né? Ah, Deus, mas todo mundo faz isso, o Senhor não vai olhar para isso, né? Ah, Deus não vai levar em consideração. E eu fico dizendo para Deus como Ele tem que pensar a respeito das coisas, quando eu deveria ouvir como Deus pensa. Na hora que eu pensar isso, irmãos, talvez eu chegue à mesma conclusão que Paulo. Não interessa o que tenha feito Fernandinho Beiramar, não interessa o que outras pessoas fizeram, o meu pecado é terrível diante de Deus. Ele me condena. E a salvação não foi conquistada pelo que eu fiz de bom, nem pelo que eu vou fazer de bom, mas foi conquistada pelo que Cristo fez. Então eu preciso me ligar a Cristo de todo o coração, de toda a minha alma, agarrar-me a Ele. E eu tenho dito, muitas vezes vou dizer de novo, a gente precisava se ajoelhar diante de Jesus, dos pés de Jesus, dizer, Jesus, o Senhor me aceita pelo amor de Deus, pelas misericórdias de Deus, pelo sacrifício que o Senhor fez. O Senhor me aceita, porque o meu pecado distancia a minha vida do Senhor, porque as minhas ideias de religião, de conduta, de tradição, de entendimento sobre Deus, de relacionamento com Deus, estão muito além do que realmente aquilo que o Senhor quer. Mas o Senhor pode transformar. Eu devia estar lá aos pés de Jesus. Eu acredito que o Senhor pode transformar, eu acredito que o Senhor pode mudar as coisas, eu acredito que eu posso andar na Tua graça, eu acredito que eu posso me juntar a outras pessoas para ser uma igreja realmente relevante, fazendo a diferença não para o mundo, mas no mundo, fazendo a diferença para Deus, porque tem tantas igrejas, e Jesus olha, e Deus olha e fala assim, mas eu não conheço. Você lembra de Mateus 7? Jesus, em Teu nome expulsamos demônios, em Teu nome fizemos maravilhas, sinais, em Teu nome profetizamos, e Jesus olha e fala assim, mas eu não conheço vocês. Uma igreja relevante precisa ser, em primeiro lugar, para o próprio Deus. Uma igreja que Deus olha e fala assim, mas estes são meus filhos, são amados. Então sim, nós vamos fazer essa diferença no mundo, porque o mundo vai ver o quanto nós amamos a Deus, porque o mundo vai ver que a nossa vida não é uma vida de regras ou tradições, ou de lei, ou de conduta, ou de moral, ou seja do que for, mas eles vão ver, eles parecem conosco, mas eles amam a Deus de um jeito que eu não amo. Eles vão ver que nós também temos defeitos, eles vão ver que também nós pecamos algumas vezes, mas que a gente deixou de amar o pecado e passou a amar a Deus. Esta igreja que é uma igreja relevante e que é capaz de aceitar desafios como esse, onde nós não falamos assim, Deus mudou tudo, Deus já transformou, está tudo certo, e não nos iludimos com o misticismo, mas também não falamos assim, olha, mas uma pessoa como essa não pode ser bem vista na sociedade, uma pessoa como essa não pode estar dentro da igreja. Nenhum desses extremos. Nós apenas olhamos para Cristo, falamos só por Jesus. Paulo, então, quando ele se considera modelo, ele está se considerando porque ele percebeu que não amava a Deus, e que por causa disso ele era o pior deles. Porque apesar de seguir toda a lei, ele tinha a lei e as tradições, mas ele não tinha percebido o plano de Deus que estava em Cristo. E ele via na religião, nos afazeres, no trabalho, na maneira zelosa, o que vocês sabem o quanto ele era zeloso, e pelo seu zelo ele viu o quanto ele amava a Deus. Mas aqui ele notou, eu não amo tanto a Deus assim, porque eu não estou ligado a Cristo tanto assim. Eu ainda estou fazendo as coisas para dizer que eu mereço. Mas agora ele percebeu, e eu quero repetir o texto, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 e 16. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, que servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna.
Tenho certeza que hoje é um dia e uma oportunidade para que nós nos voltemos com o Paulo e admitamos que não é o nosso fazer, não é o nosso zelo, não é nada do que nós fazemos, é pela graça de Cristo. E que as pessoas precisam evidenciar não o que nós fazemos, não o nosso comportamento, não os nossos critérios religiosos de santidade, mas que as pessoas precisam evidenciar Jesus Cristo na nossa vida. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça e, espiritualmente falando, que você perceba que você tem a oportunidade de estar diante do trono de Deus, e que nós sabemos que Cristo Jesus, o grande Rei, está sentado no trono, e Ele governa sobre todas as coisas, e a sua palavra é uma palavra de autoridade. Ele determina as coisas acontecem, e que o grande Deus está presente, e Ele com o seu grande amor pode alcançar as nossas vidas, mas que lá, diante do trono de Cristo, que agora nós não estamos lá para dizer como Deus deve fazer as coisas, mas que nós nos prostramos diante de Deus, e nesta oração clamamos a misericórdia de Deus, clamamos o amor de Deus, e clamamos a sua redenção, que vai nos tirar a nossa visão tão pequena, que vai tirar de nós o nosso pecado, e que vai tirar de nós a nossa vaidade, e que vai tirar de nós aquilo que nós sempre acreditamos em nós mesmos, que vai nos libertar destas coisas, mas que vai nos preencher com o seu amor, vai preencher com o seu Espírito Santo, e que nós vamos estar ali diante do trono de Deus, prostrados, e vamos clamar, e Ele vai nos ouvir, e Ele vai nos abençoar, e vamos ser transformados. Fale com Deus neste momento, ore ao Senhor, clame ao Senhor neste momento, para que haja esta grande transformação, para que quando cantarmos Cristo está vivo, nós estamos percebendo isso hoje e agora. Ele está vivo, Ele está ouvindo a sua oração, Ele está na sua presença, e Jesus recebe você diante dEle, para que, cantando que Cristo está vivo, eu possa clamar ao Senhor, e depois eu possa dizer, como nós cantamos aqui: eu fui resgatado, houve salvação para a minha vida. Ore ao Senhor neste momento, entregue a sua vida ao Senhor agora. Eu quero orar junto com você. Senhor, graças te damos por este tão grande amor, graças te damos por tão grande misericórdia, graças te damos porque o sacrifício de Cristo pode alcançar todos nós. Alguns de nós, ó Deus, podem ter problemas terríveis e muito graves. Muitos de nós podem estar longe do Senhor, e ainda que nós procuremos demonstrar o nosso amor de todas as maneiras, ainda que nós, como o apóstolo Paulo, vivamos uma vida tão cheia de esperanças naquilo que estamos fazendo para o Senhor para demonstrar o amor, pode ser ainda que nós só estamos evidenciando estas coisas, mas neste momento estamos pedindo que todas elas sejam tiradas, e que no trono do nosso coração, no governo da nossa vida, esteja assentado Cristo Jesus, e que as pessoas, ao encontrarem-se conosco, possam evidenciar: Cristo Jesus é notório nesta vida, está evidente nesta vida. Eu posso ver o quanto você ama Cristo. Senhor, usa as nossas vidas para esses desafios que temos, para ser a igreja de Cristo Jesus, que não se move pelos nossos próprios interesses ou pelas nossas tradições apenas, mas que todas as coisas são fundamentadas naquilo que é a cabeça da igreja, que é Cristo Jesus, na pedra principal, nesta rocha inabalável que é Cristo Jesus. Seja Cristo aquele que governa sobre esta igreja, seja Cristo aquele que governa em cada um de nós, e que assim possamos ter a certeza de que Cristo fez esta grande obra de trazer a nós salvação. Abençoe as nossas vidas, trata o nosso coração, não nos permita vivermos no engano, não nos permita, ó Deus, vivermos em critérios do nosso próprio coração, mas permita-nos experimentar o Teu amor sobre nós, permita-nos experimentar a Tua presença lá no nosso coração, influenciando a nossa mente, para que nós vivamos com nossa mente, ó Deus, transformada pelo Senhor, e possamos ter a mente de Cristo, e andemos no centro da Tua vontade. Que esta igreja possa sempre representar muito bem a Cristo Jesus,
Que o Senhor use tudo que temos oferecido. Oferecemos os nossos cultos ao Senhor, oferecemos o nosso tempo a Ti, as nossas ofertas, o nosso dízimo, os nossos talentos, o nosso trabalho, as nossas visitas, a nossa comunhão, os nossos cânticos. Temos oferecido tanto ao Senhor, mas queremos fazer isso tendo a certeza de que estamos sendo aprovados por Ti, de que fazemos isso segundo os Teus critérios e não segundo os nossos critérios. Deus, abala-nos, corrige-nos se precisar, mas leva-nos à Tua vontade. Que sejamos naquele dia, no dia em que no dia que se acabar o nosso tempo, nesse dia que possamos ser reconhecidos pelo Senhor, não sejamos estranhos, e que desde já possamos viver este relacionamento, esta comunhão com o Senhor tão especiais. Trabalhe em cada um dos nossos corações. Apresento estas vidas ao Senhor, aqueles que oram com sinceridade, aqueles que nunca tinham pensado nisso, ou aqueles que sempre pensam nisso e todos os dias pedem que o Senhor continue transformando. Possamos continuar crescendo no Senhor, possamos não estar acomodados na nossa vida ou na nossa situação, mas estejamos todos os dias nos entregando ao Senhor e buscando ao Senhor. Abençoe estas vidas. Ora ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe os seus propósitos. Deus abençoe o seu tempo devocional, quando você estiver sozinho lá com o Senhor, que você possa escutar a sua voz, possa ver a sua vontade, possa perceber todos os seus planos. Que nessa semana também você possa perceber a presença de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.